quarta-feira à noite em Campinas, não será no Morumbi. Se tem uma boa notícia nessa história toda de data FIFA para o São Paulo, o Alisson deu uma avançada na recuperação. Mas também é muito cedo para falar em voltar, né? O cara teve uma condição muito séria. A única questão é que a volta, que era uma certeza para a próxima temporada, pode ser antecipada em algumas rodadas e tal, né? Agora, o São Paulo entrou no diapasão, fora esse jogo de quarta, que é uma aberração na minha opinião, mas a partir do jogo de quarta vai entrar no diapasão do Palmeiras. Joga... Quantos partidos o Palmeiras vai jogar no outubro, assim? 3, né? 2, 3. 3, né? Então, assim, 3. Como tem um espaçamento muito grande entre os jogos até o final, talvez o Alisson lá na parte final da temporada esteja à disposição, mas não é uma garantia. Aí tá, né? Não adianta quem joga na posição do Alisson. Agenda positiva o São Paulo não tem, certo? Aqui não vai ter nunca. Aqui não tem. Quem foi o substituto do Alisson desde que ele se machucou? Bobadilha. Certo. Onde está o Bobadilha? Seleção do Paraguai. Ele é o que da seleção paraguaia? Capitão? Não. Não, capitão não é, mas é titular absoluto. Tudo bem, falou. Então, mas ele estava quase para tirar 10. O Paraguai joga na terça-feira, certo? Certo. Ele vai jogar, certo? Certo. São Paulo joga quando? Quarta. Então ele não vai jogar, certo? Não vai jogar. Então não tem Alisson e não tem Bobadilha, Exatamente. certo? Então, Aliás, quem vai jogar? Então, essa é uma situação, né? O Zubeldia vai trabalhar as possibilidades. O Marcos Antônio, o Lisieiro. O Lisieiro foi pai recentemente, o filho nasceu prematuro, agora está tudo bem, ainda bem. Contra o Atlético, essa é a mesma... Porque o São Paulo é o time que joga depois da data FIFA. Sim. Já foi assim contra o Atlético Mineiro. Não tem pedalada. Até porque os caras não conseguem dar pedalada nenhuma. Contra o Atlético, já não jogou o Bobadilha, vocês lembram? Do resgate? Sim, é verdade. O Lucas entrou, porque tinha jogado poucos minutos pela seleção brasileira. Contra o Atlético jogou o Lisieiro de titular, que pode ser uma possibilidade contra o Vasco na quarta-feira em Campinas, né? O São Paulo também não tem o Arboleda, suspenso. E aí o outro zagueiro Ferrarese vai jogar contra o Bobadilha na quarta-feira, também não deve jogar, deve ser a zaga com Alan Franco e Sabino, possivelmente. E aí as dúvidas de ausências, a gente já falou, as dúvidas são se o Zubeldia vai mexer no sistema e na titularidade de alguns jogadores que vão num momento muito ruim, como o Rafinha, como o Rato, né? Se eles vão perder o lugar no time depois do que aconteceu nas últimas partidas dessa semana de treinamentos. Na verdade, a gente fica falando, né? Eu já percebi e estudei as datas FIFA. Não tem treinamento nenhum direito nas semanas de data FIFA. É bem sincero, porque não tem os principais. Então você faz o treinamento com quem é possível. É o que o Vessone falou. O Ramon Dias prefere o Martínez contra o Flamengo. O Martínez está chegando agora. Então ele vai fazer um treino. Essa coisa, vou melhorar o time, vou mudar o sistema durante a data FIFA. Isso, na verdade, talvez seja uma ilusão. Você só cuida da parte física. Você cuida da parte física, segurança mental, trabalha alguns jogadores, algumas situações, a bola parada, mas você treinar uma solução diferente para o seu time principal, é raríssima essa situação, porque os desfalques eles acontecem e tem time que joga no dia seguinte a data FIFA, como vai ser o São Paulo. E há uma discussão no adversário, né? Como tem pro Vasco é muito importante o final de semana. Sim. Há uma discussão quem que vai, se vai todo mundo, se não vai, enfim. Essa é uma situação que é muito complexa, né, pro Vasco administrar, sobretudo, porque ao mesmo tempo, se ele deixa alguns jogadores só pro final de semana, os caras ficam muito tempo sem jogar. Exatamente. Né? É uma equação complicada pro Vasco, que tem a volta contra o Atlético Mineiro no sábado, né? Então, por isso. Não é no domingo, Não é no sábado em São Januário. Para ter uma ideia de como o Alisson fez falta esse tempo todo, vamos ver aí um comparativo com ele em campo, ele sem ele em campo. Com o Alisson e sem Alisson. Foram 39 partidas com o Alisson e 20 sem. 21 vitórias com o Alisson, 7 sem. 10 empates com 7 sem. 8 derrotas com o Alisson, 6 derrotas sem. Desempenho com o Alisson em campo, 62,3% de aproveitamento. Sem ele, 46,6%. Porém, Arnaldo, sem querer
animar muito a torcida São Paulina, não deve ser para agora. O cara talvez volte ainda antes do final do ano, mas sabe lá quando, exatamente. Só uma coisa antes do Arnaldo atualizar. Esse é o típico caso que quem não torce para o São Paulo ou não está acostumado muito com o São Paulo, sei lá, alguém que está nos assistindo que é Flamengo e mora... Então, o cara vai falar, meu, vocês estão de brincadeira fazer um quadro do Alisson, a pessoa talvez não tenha noção do tamanho e da importância desse cara para o time. Porque é o Alisson, não é um cara midiático, não é nada, mas é um quadro que vale mesmo, porque ele era um cara que era a base do time para respirar na hora que tinha que respirar, né? Um cara, ele é muito importante para o time, muito mesmo. Sem dúvida. Obra de Dorival Júnior, né? Essa transformação dele nessa posição. Sendo que, depois da lesão do Pablo, ele muitas vezes jogou de primeiro volante. Isso. Que era uma coisa que ele nunca tinha feito. Então ele, de fato... E além de tudo, tem história pessoal, né? Se recuperou, teve um problema muito grave de depressão. Cara, é uma coisa maluca e ele tornou-se um dos jogadores mais importantes do time. Sim, ele se machuca num jogo contra o Grêmio, que é o penúltimo do primeiro turno, quebra a perna. Talvez ele possa até voltar contra o Grêmio, um turno depois. Uhum. Mas aí que tá, né? Não é uma situação que o cara, na recuperação, morou no seu treinamento, fez 5 sessões lá de fisioterapia. Para o cara voltar antes é só quando o cara está completamente, de fato, dedicado. E uma volta dessa a parte clínica, que não é assim. Tem, mental, pro cara ter a confiança de dividir uma bola. Assim, cara, não é muita coisa. E o Manuel Galvez aqui, Arnaldo, ele pergunta o seguinte: Arnaldo, me explique por que o São Paulo não usa o Galo. Acho um bom meio-campo. Manda pro Corinthians, diz ele. Pois é, esse é um jogador que foi um dos maiores investimentos do clube. Ele ocupa uma posição hoje que o Zubeldia não utilizou mais. Vai fazer um turno isso, né? O Galo foi titular contra o Criciúma e antes do Criciúma, contra o Cuiabá e contra o Vasco. Quando o Zubeldia jogou com 3 jogadores no meio de campo. O São Paulo perdeu os 2 jogos. Contra o Vasco foi um desastre. O Zubeldia abriu mão desse sistema. Aliás, teve um jogo treino aí nessa data FIFA, dos reservas contra o São Bernardo. O Galo até fez um gol de cabeça. E ele, de fato, é um jogador que se dedica aos treinamentos, mas nas oportunidades que ele teve, ele não foi bem nessa temporada. E na posição dele, ou ele se adaptaria mais atrás, como foi o Alisson, e ele não se adaptou. Nessa posição, normalmente o Zubeldia não tem... Ele poderia talvez também concorrer com o Luciano, que também não está numa boa fase. Mas o Zubeldia não tem colocado, às vezes nem relacionado, está o Galo. Vamos ver se depois dessa semana fez o gol lá no jogo treino, sei lá, se ele vai ter chance de pelo menos entrar durante as partidas. A gente vai falar do Palmeiras já, só vamos colocar outra tela aí, que com relação ao Zubeldia, que tá aí, né, o olho do furacão, fica, não fica, pacto e tal. O aproveitamento do Zubeldia perto dos últimos técnicos do São Paulo. O Zubeldia tem 60,8%. O Carpini teve 50%, sendo que o Carpini teve um Campeonato Paulista aí na jogada. Dorival, 54,3%. Rogério Ceni, 55%. Crespo, 57,2%. Diniz, 54,7%. Então, portanto, o Zubeldia, queiram as maritacas ou não, Massini, ele é o cara que tem o melhor desempenho no comando do São Paulo dos últimos 6 treinadores. Detalhe, pegou a casca grossa da Libertadores, da Copa do Brasil e o Brasileiro, sem molezinha, né? Então, este é o fato importante. O número pouco importa. Porque são jogos diferentes, quantidade de jogos diferentes, elencos diferentes, né? É tudo diferente. Agora, esse aspecto é o que importa. O Zubeldia tem esse aproveitamento jogando os principais campeonatos do país. Agora, o que vocês querem, maritacas? O que é que vocês querem? Qual é o desempenho? Qual é o treinador que vocês pensam, maritacas? Maritacas, vamos lá, são aqueles que internamente ficam falando do treinador e colocando, será porque eu estou desconfortável, porque o time foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores? O que é que vocês querem? Né? Essa é uma pergunta a ser feita. O Zubeldia está aí. O Zubeldia já conhece o processo, ele vai ter oportunidade de usar
não na primeira janela, mas na segunda janela um pouco mais de fôlego para contratar jogadores. Ele já conhece quem vem da base, o William Gomes é trabalho dele, vários jogadores, o Ferreirinha que estava empoeirando, né? Os caras estavam tudo empoeirando lá no São Paulo, chega um treinador, põe para jogar, vem na Libertadores, uma das melhores campanhas dos últimos anos do Campeonato Brasileiro, mas vocês estão de parabéns. Troca tudo aí, maritacas, assumam vocês então, sabe? Tá, cara. E ao invés de se preocupar com o calendário, jogar depois de data FIFA, cuidar de outras coisas, vocês ficam falando do treinador. O treinador cometeu os erros dele, sim. E todos vão cometer os seus erros. Mas tá bom. Como diria a Dona Irã cantava o seguinte: as mariposas quando chega o frio, mas agora é as maritacas. As maritacas quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Vamos trabalhar. Agora, Massa, aproveitando sobre trabalhar,